E aí, pessoal? Olá, prof. Tudo bom? Tudo bem na medida do possível, né? Estamos sobrevivendo. É assim, né? É um dia após o outro. A gente tá vendo igual alcoólatra. Um dia após o outro. Desculpa a demora para entrar, mas é que eu tava resolvendo umas coisas aqui. Por isso que eu demorei um pouquinho. Ainda falta 3 minutos, tá no tempo ainda. É que eu geralmente dou uma entrada mais cedo e tal, mas é que hoje deu uma correndo atrás de termo de autorização para publicação e, tipo, tem que pegar todos os orientandos, ver os termos. Quem que mandou, quem que não mandou. Hum, E aí, colegas, beleza? Tudo E jóia com aí, vocês? Isa, Tamir, Olá, prof. Tudo bem com você? beleza? Vou guardar mais um pouquinho, né? Até ver se alguém mais vai entrar. Alguém mais vai a, se a arriscar arte, a discutir esse filme? a arte dessa semana quem fez foi o Piratelli, viu? Tô falando que a gente tá na profissão errada, a gente sabe fazer umas artes massa pra caralho. Ô Piratelli, você fez essa arte como? Tu montou no Paint? É que eu fiz assim, eu peguei assim na internet, coloquei no Paint, passei para o Instagram e escrevi os negócios lá. Ah, tá. Mas aí eles não sabiam como é que colocava o código lá do QR Code, cara. Não sei como Ah, é que faz aquilo. tem que. Eu utilizo o Canva, porque ele é online, é gratuito. Nossa. Ele Aí é perfeito para o eu peguei. coletivo. Todas as postagens são feitas pelo Canvas, porque ele tem muita instrumento para você utilizar que é de graça. É perfeito. Ainda mais de fazer apresentação de slide também. É muito bom. A tua foto mesmo, que você falou assim, eu não sei o QR Code. Aí simplesmente eu peguei, botei a tua foto que você me enviou como plano de fundo e só botei o QR Code em cima e mandei ver. Só isso. Eu sou muito resistente às tecnologias, cara. O Ah, negócio é papiro, é pedra, né? pedra, caco de tijolo de enterrado há 4 mil anos atrás, essas coisas. Mas tecnologia não é para mim, não. Tem que atualizar o Piratelli, senão. É que o Pirataria que eu estava ontem, eu assisti É, esse filme no sangue do ódio. então eu tô. É, então tá foda. Então eu não podia me furtar de pessoal, de fazer essa relação, tá? Então, mas assim, deixo para vocês debaterem o que você achou, Isa.
você que começa aí, já manda bala aí. O que você achou do filme? Bom, eu acho que eu vou começar do começo, né? Eu dei uma olhadinha nos dados, né, do filme, e eu fiquei muito surpresa que ele foi lançado em 1964, né? Que um filme desse ser lançado em pleno golpe militar, assim, eu fiquei admirada disso ter acontecido, né? Eu tenho uma coisa a falar antes, que é sobre o filme em si, a produção do filme. Porque eu não sei se foi só eu que senti isso, mas o filme ele tem uma imagem extremamente saturada. Eu não sei se é o filme que o download do filme que eu fiz, mas eu achei a imagem do filme muito densa no sentido de tem muitas cenas muito escuras e que geralmente só tem um ponto de luz. E geralmente o ponto de luz é na pessoa que está falando, né? A pessoa que está na fala da cena, né? Então, o meu primeiro comentário é que às vezes eu ficava um pouco perdida na parte da cena, porque às vezes eu não conseguia identificar, e também o som não ajuda muito, porque às vezes o som tem muito chiado, então tinha algumas partes do filme que eu acabava me perdendo. Mas esse só foi o comentário inicial, que agora eu vou falar sobre o filme em si, né? Eu acho que uma das coisas que a gente consegue perceber, assim, de cara nesse filme é que ele traz uma narrativa um pouco diferente. Porque eu posso falar do período que eu fiz história no ensino médio, no ensino fundamental, e que e o Marcelo pode explicar melhor que ninguém aqui, que a gente tem uma tendência a colocar o período da escravidão, o negro na escravidão, como um sujeito submisso, né? Como um sujeito que ele nunca resistiu às opressões da escravidão e que foi lá a princesa Isabel, que foi muito boazinha e concedeu a liberdade a essas pessoas, né? E eu acho que esse filme ele mostra uma narrativa muito diferente, ele destoa muito das coisas que a gente aprendeu na escola, porque é uma narrativa que eu entendo como uma narrativa de liberdade, né? É uma luta constante da liberdade, em busca de Palmares, e não só de Palmares como um lugar, né, a buscar refúgio, né, uma matéria, mas assim, o que o Palmares representa, né, que é a liberdade, não só a liberdade no sentido de não ser mais escravo, mas de uma sociedade livre, né, porque a escravidão representa muita coisa. Ela representa um sistema econômico que estava surgindo, representa a questão racial daquele momento e que, como o Matheus falou, perpassa durante toda a nossa história e é tão presente ainda hoje. A gente pode falar aí sobre os massacres que acontecem em favelas, a população negra encarcerada, são questões que fazem muita relação com o sistema escravagista que a gente tinha no período que estava retratando o filme e que se mantém ainda hoje. Então, esse foi o meu primeiro comentário, que coloca o negro, né? O negro que sempre a história renegou ele como um sujeito preguiçoso, um sujeito manso que estava acostumado com as opressões, como um objetão, como um instrumento essencial para processos revolucionários, como foi o de Palmares, né? Você ter um lugar que é organizado por ex-escravos que fugiram dos senhores de terra e conseguiram um local para existir sem as opressões da branquitude, hoje parece ser uma utopia, né? Só que lá no período da escravidão, em Palmares, é uma coisa que foi alcançada e que ainda hoje é possível de ser alcançado, né?
E sem contar que o próprio Palmares, né, o Zumbi do Palmares, nos últimos anos, ele retornou com várias controvérsias. Pessoas falando que o Zumbi do Palmares tinha escravos e etc. Diversas narrativas que não tem nada a ver e não tem nenhum fundamento histórico, dados científicos baseados em fatos, realmente, em estudos que comprovassem isso, mas que ainda assim são reproduzidos por muitas pessoas, né? Para falar que não, que essa questão de liberdade nunca aconteceu, porque, olha, o Zumbi do Palmares é um negro que escravizava outras pessoas, mesmo que esse fato não tenha comprovação histórica sobre isso, né? E também eu entendi no filme que ele também traz um contra-cheque, né? Que ele não só mostra o negro como um instrumento do processo revolucionário, como também mostra o quanto a sociedade escravagista ela era violenta. Porque ela mostra sempre os negros em confronto nas cenas em que eles tentavam fugir, né, dos senhores de terra, sempre tinha um confronto e a tentativa da eles chamam de brancos, né, os brancos, tentando impedir que essas pessoas elas fossem livres, né, elas se tornassem livres. Então, eu já escutei várias vezes que, por exemplo, a escravidão ela não foi violenta, né? Várias pessoas reproduzem um discurso de escravidão ser só um sistema econômico específico de uma época que não aconteceu violência. E eu acho que esse filme mostra muito o contrário, né? Eu não sei se eu posso colocar esse filme como um dado histórico, mas ele representa muita coisa. Ele representa, ele escancara essas violências que foi por muito tempo apagada, né? Porque muitas vezes colocam os corpos negros, né, as pessoas negras, como pessoas mimizentas, como pessoas que não aguentam as opressões da vida, quando na verdade é tudo parte de um sistema que foi construído para moer essas pessoas e produzirem mortes diariamente. E aí, eu tenho a impressão que, principalmente, eu não vou lembrar o nome deles, mas principalmente o principal, né, que é aquele que sempre fala que ele tem busca de Palmares, que Palmares ele não pode ser só um lugar, porque Palmares ele vai se espalhar por todo mundo e não vai ter mais os brancos, né, que eles iriam conseguir derrotar os brancos. E ele traz muitas frases que me chamam muita atenção, porque geralmente são frases do tipo: a gente não é bicho, a gente quer parar de ser tratado como bicho. Nós somos seres humanos, queremos ser tratados como seres humanos. E foi o que eu estava te chamando de Fernando, desculpa, Matheus. Foi o que o Matheus falou no começo, né? Porque se a gente trazer para os dias de hoje, para o século XXI, para essa semana, né? Não tem como a gente não fazer ligação com o Jacarezinho, mas ainda hoje essas estruturas elas são muito presentes no nosso dia a dia, né? Seja nas instituições da branquitude, né, que representa tanto na questão da polícia, na questão das próprias instituições de ensino, na própria ideia na sistemática capitalista de emprego e remuneração. O corpo negro, ele sempre foi colocado como um corpo que não era digno das coisas que a sociedade dá pra gente, né? Então, é sempre numa posição de não humanos, é sempre numa posição de bichos, de literalmente, de produção de morte, de necropolítica, que foi o que a gente viu ontem. Né, 25 pessoas foram mortas numa favela, pela polícia civil, não foi nem polícia militar, polícia civil essa que deveria cumprir cargos burocráticos e não de intervenção em ambientes, né, que seria o cargo da polícia militar, né, uma polícia civil invade uma favela com o pressuposto de ter suspeitos de tráfico e matam 25 pessoas. Um cara que foi na padaria morreu, levou um tiro.
E assim, é um absurdo. Você vê as fotos, você vê as pessoas, você vê o relato do pessoal da favela tendo que ser obrigado a lavar sangue da rua, porque a polícia só passou, deixou uma poça de sangue, os corpos caídos e os negócios de bala, eu esqueci o nome daquilo, os cartuchos, e foi embora. E 25 pessoas morreram. E ainda assim a gente escuta muitas pessoas falarem que intervenções como essa são justas, porque o traficante tem que morrer, porque bandido bom é bandido morto. E geralmente o imaginário nosso de bandido geralmente é um homem preto, né? Então, isso é muito presente, né? Essa questão, essa sistemática de resistência e de violência que é demonstrada muito bem no filme, um sistema de interações entre dois, dois grupos muito bem delimitados, né, que seriam corpos brancos e corpos negros, e entre as outras particularidades, sejam econômicas, sejam de gênero, elas são constantes ainda hoje, né? A gente ainda vê muito isso, e é revoltante, assim. Ontem eu não consegui fazer nada, porque depois que eu assisti o vídeo de um corpo de um morador de Jacarezinho sendo carregado por 2 policiais e serem jogados no meio de uma rua, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que país insalubre é esse que a gente vive, que 25 pessoas são mortas, assim, em uma operação, e sem precedente nenhum, sem justificativa nenhuma plausível para isso. Né? Não existe justificativa para morte, não existe justificativa para violência policial, mas quando você vê isso, você não tem como você não ficar revoltado, né? Que essa revolta ela se transforma em alguma coisa, né? Apesar que 25 pessoas não vão voltar à vida, mas que sirva para alguma coisa, pelo menos, né? Mas eu já acho que eu falei 15 minutos, gente, desculpa. Fiquem à vontade para falar também, por favor. Quem gostaria de falar agora, Gustavo? Manda bala. Então, vou tentar falar um pouquinho aqui, vamos ver o que vai dar. Uma questão do filme que me chamou bastante atenção, acho que foi lá pro meio do filme, onde tem aquele... Eu também não me recordo muito bem o nome dos personagens, mas onde tem um senhor lá, que ele tá falando que é perigoso, o jovem queria ir tentar fugir, mas ele tá falando que era perigoso, e tava meio com o pé atrás, mas no final, esse senhor já acaba falando que vale a pena. Então, vale a pena o risco de correr, de ser morto na tentativa de fugir, do que ficar na situação que está. Entende? Então, é melhor. A relação do risco e ganho, mesmo que o risco seja a morte, o ganho que ele vai ter, que seria a possível liberdade até chegar lá naquele quilombo, naquele lugar de suposta liberdade de negros, vale a pena esse risco, entende? E trazendo um pouco mais para a realidade, eu consegui fazer meio que uma relação de que a sociedade hoje ela é um reflexo muito forte do que foi a escravidão, ainda tem está bem enraizado bastante coisas, pelo menos esse é o meu ponto de vista, na questão racista principalmente. Antigamente os negros eles tinham mais ou menos onde se amparar, pelo menos no contexto do filme, que eles tinham como fugir, ou pelo menos tinha essa possibilidade. E se eles iam conseguir ou não é outra questão, mas eles tinham essa possibilidade de fugir e de ir para um lugar onde eles seriam reconhecidos, de um lugar onde ele teria a liberdade, os valores de ser humano, como qualquer outra pessoa. E hoje em dia acaba estando um pouco mais difícil, porque uma pessoa negra inserida na sociedade de hoje, é nítida o preconceito que tem, as notícias dessa semana deixa claro isso, entende? Então, eles não têm atualmente não tem, em termos genéricos, não tem um quilombo, não tem um espaço onde os negros possam estar de maneira segura, igual eles tinham a possibilidade de estar quando tinha o Zumbi dos Palmares lá, que faz essa representação, sabe? Então, o círculo para os negros, eu sinto que está cada vez mais fechando, eles estão ficando cada vez mais encurralados, e, infelizmente, tragédias como o que aconteceu essa semana está sendo muito comum, não só no Brasil, mas no mundo, sabe? Ataques de racismo, ataques principalmente contra policiais brancos, contra pessoas negras, entende? Eu consegui pegar mais ou menos isso. Hoje eles acabam não tendo tanta voz, apesar de ser um grupo minoritário muito forte,
ainda não tem certa democratização de tudo que eles podem ter, de todos os seus valores. E naquela época havia, no fundo, talvez, uma esperança de verdade de fugir para um quilombo e ser amparado lá. Agora, atualmente, parece que está sempre fechando, ao invés dos casos da sociedade aceitar as pessoas como elas realmente são e ver que simplesmente a cor da pele não importa, não faz de alguém mais ou menos do que outro, afinal, todo mundo é ser humano, faz com que esses negros acabam não tendo um espaço, uma condição de conseguir uma liberdade, porque, ao meu ver, infelizmente, a gente está bem longe ainda de ter uma sociedade 100% igualitária entre brancos e negros. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar agora. E aí, quem gostaria de falar? Rosilda? Posso falar. Gostei muito da análise da Isa e do Gustavo. Eu acho que eles tocam em pontos que eu acho que são importantes e que não podiam deixar de ser falados, né? Eu fiz 3 anotações, assim, fiz várias, mas eu queria falar de 3, e uma partindo um pouco do que o Gustavo falou, da questão desse espaço que eles tinham em Palmares, um espaço de fuga, né? E até de uma possibilidade de voltar a ser humanos, né? E eu tinha pensado assim, esse espaço hoje na sociedade é o espaço da organização, né? De grupos que se organizam para fazer esse embate, essa crítica ao que tem acontecido. Porque um dos pontos que eu queria falar é justamente no início, em algum momento, alguém fala assim: os brancos são organizados na maldade contra a gente, lutam como um só. A gente é muito mais espalhado. Então, eu acho que assim, precisamos nos organizar, né? E eu acho que Palmares, ela representa isso, uma organização, claro que depois eles conseguem acabar, mas assim, é necessário que a gente também seja um para que a gente possa combater. E eu acho que isso é muito forte para mim no filme. A segunda coisa é, como vocês já falaram, é inegável que essa estrutura ela está presente nos dias de hoje, né? E quando eu vendo o filme, uma das coisas que eu pensei foi assim: o que diferencia, né? É claro que enquanto escravidão é totalmente diferente hoje de um trabalhador, mas eu acho que assim a emancipação, né? Por exemplo, o trabalhador hoje ele trabalha para ter um salário que é para a sua sobrevivência e não para ele existir. Então, assim, ele existe como corpo físico, ele trabalha para existir como corpo físico e trabalha e tenta sobreviver. Não existe espaço para que ele pense a realidade, porque pensar a realidade seria partir de um lugar para transformar a realidade. Por isso a questão da organização. Uma outra coisa uma pena que o Fernando não está aqui, mas tenho outros 3 colegas do direito, porque assim, quando a gente começou a estudar o direito, uma das coisas que o pessoal sempre fala é do contrato social, né? Que a gente abriu mão da liberdade, e esse filme falou muito de liberdade, né? Do sonho de ser livre. E aí a gente tem, então, as leis, as normas do Estado para garantir a nossa segurança e sei lá mais o quê, mas a gente abriu o nome da liberdade. E aí eu fico pensando, esse filme eu olhava e falava assim, como que o direito nasce mesmo para poucos, né? Porque o que estava garantido para os escravos, enquanto pessoas, né? O que está garantido para os grupos excluídos? Que liberdade é essa? Eles abriram mão disso? Né? E eu acho que não, eu acho que assim, eu acho que o grande sonho de todo mundo é poder ser livre enquanto cidadão, enquanto pessoa que pode realmente transitar, que pode fazer escolhas, mas a partir de uma crítica, a partir de um momento que a gente possa refletir sobre a nossa realidade, né? E é isso. Hoje eu estou meio devagar, gente, desculpa aí, tá?
Agora que a Rosilda falou de organização, eu parei para pensar numa anotação aqui que eu tinha feito, que a questão de organização, principalmente de movimentos negros, ela é muito recente, né? E eu fico imaginando a influência que esse filme e outros filmes também que retratam esse período, como eu tinha visto Quilombos, eu acho que esse é o nome do filme, alguma coisa assim. Como esses filmes, eles acabaram que influenciaram, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu reparei no filme é que eles constantemente citam entidades religiosas afro-brasileiras. Né? Então, você tem uma presença muito grande de entidades de origem africana e que eu analisei essas cenas como até uma tentativa de retomar a história dessas pessoas, né? Porque a gente está tão acostumado com essa narrativa do próprio cristianismo, né? Das cruzadas e tentar catequizar as pessoas, né? Trazer civilidade a essas pessoas, que esse movimento de sempre trazer os deuses deles, né? As entidades deles, eu achei muito forte no filme. E eu fiquei pensando como isso não deve ter influenciado na época as próprias pessoas, a própria população negra que assistia esse filme, né? Porque ele retrata de uma forma muito, muito clara, muito simples, uma história, né? Um fato histórico que muitas vezes ele é negligenciado em ser estudado e aprofundado e ser analisado de uma forma séria. Tanto que eu fiz uma anotação aqui que o movimento unificado negro ele foi criado só em 1978. Esse filme é de 64. Então eu fiquei pensando nisso, como esse filme ele não deve ter influenciado, porque realmente a narrativa dele traz uma narrativa muito importante, que é de luta constante de liberdade, né? Então, eu achei esse ponto da organização essencial, porque, infelizmente, organização política, né, ela é muito recente ainda no Brasil, né? A gente teve aí, claro, graças às organizações políticas, a gente teve, no período da ditadura militar, a gente teve avanços que foram nítidos, né? Mas ainda hoje não é muito comum a gente conversar com pessoas e dizerem que elas se organizam politicamente, não só em partidos, mas em organizações, em ONGs que fazem trabalhos sociais, né? Então, eu acho que a questão que a Rosilda trouxe é, assim, essencial. E, ao mesmo tempo, eu vejo como uma narrativa, apesar de ser muito forte, de liberdade, extremamente importante, é muito revoltante, é muito triste a gente saber que ainda hoje a gente resume corpos negros, né, a tão somente resistir a essas opressões, né? A gente geralmente traz uma narrativa para os corpos negros, né, para a população negra, de somente resistir a essas opressões, né, que muitas vezes são oriundas de instituições da própria democracia, né? Tá aí a polícia, tá aí o judiciário para demonstrar isso e escancarar isso para a gente, que essa questão de democracia racial é uma falácia. E é muito triste você saber que ainda hoje, né, depois de tanto tempo que esse filme foi produzido, ainda hoje a gente acaba colocando corpos negros numa narrativa de somente resistir às opressões e a existência dessas pessoas serem tão somente a tentar sobreviver nesse mundo, né? E que muitas vezes é até difícil disso acontecer, né? Que só um dado de exemplo, na favela 3 crianças são mortas todos os dias, né? A realidade de existir no Brasil, e eu falo exclusivamente do Brasil, eu não tenho conhecimento dos outros países, é claro, mas ainda assim é muito difícil, somente o ato de existir um dia no Brasil ainda é difícil para esses corpos, né? Então, eu tenho uma sensação de muita tristeza em saber que esse tipo de narrativa é tão presente ainda hoje, a gente ainda reduz isso, reduz essas pessoas que têm tanta coisa a dar para a sociedade, né, a produzir, não só materialmente, mas também intelectualmente, a tão somente tentar sobreviver
a violência das próprias instituições da democracia. Gente, desculpa, hoje que eu tô muito pistola hoje. Deixa eu só complementar uma coisa. A questão do corpo negro feminino também é marcado pelo corpo extremamente sexualizado, né? A gente lembra que muitas empregadas domésticas, elas eram negras e elas eram aquelas que introduziam os filhos das suas patroas na vida sexual. Então, assim, é um corpo que o tempo inteiro é submetido, né, à violência. Interessante o que vocês falaram, gostei bastante do que vocês falaram aqui nesse filme. O Aisa falou que foi feito nos anos 60, né, o filme. 64, o lançamento dele, né? Acho que ele terminou em 63, lançou em 64, mas não tenho a certeza. Mas, assim, sabe uma coisa que Mais chama ou menos atenção? isso mesmo. Eu acho que foi lançado em março de 1964, alguma coisa assim. Mas tem uma coisa que você falou, Isa, vocês falaram, na verdade, que chama muita atenção para mim, que é quando você vê um filme que procura trabalhar uma situação histórica. Né? Porque, assim, como o cineasta faz isso, o que ele está trabalhando? Assim, ele tá procurando entender alguma coisa que preocupa ele. E sempre, assim, é um desafio no tempo presente. Então, aquele desafio que ele lançou nos anos 60, lá no começo dos anos 60, aquela preocupação, ela deixou de existir. Isso faz 50, 60 anos já. Entende? Então, assim, porque o filme histórico, ele procura, eu não sei, não conheço a história do Ganga Zumba. Tem historiador que fala que ele era um parente próximo, um tio do Zumbi. Mas, assim, todo filme, o que para mim é importante é o seguinte: o filme histórico, eles sempre é feito assim, no momento em que tem muita agitação política, pressão política, alguma situação de mudança, entende? Mas nunca tá ausente uma preocupação de pensar o desafio no tempo que ele vive, né? E parece que o desafio ele continua até hoje. Então, assim, e por isso que eu acho importante pegar o cinema. Por mais que eu não consiga retratar fielmente, jamais vou conseguir fazer isso, nem o historiador consegue fazer isso, na verdade. Mas o cinema brasileiro, o nosso cinema brasileiro, desses filmes que a gente trabalhou, e o filme de hoje, inclusive, não só Cacá Diegues, mas outros, tá? Eles fazem uma opção muito clara, assim, né? Pegar esse tipo de filme como uma estratégia. Então, uma estratégia para fazer o quê? Para falar sobre um problema grave que pertence à nossa sociedade. Então, assim, nos anos 60 discutindo isso, estamos aqui em 2021 discutindo isso, não é isso? Porque, assim, é complicado você recriar outras épocas do passado. É complicado você pegar assim, a história do Brasil colonial, trazer para o tempo presente, mas é importante fazer o seguinte: é importante confrontar, não deixar de confrontar isso, e o cinema, de um certo modo, ele consegue fazer. Então, o que o Diegues fez no filme aqui? Ele trouxe esse problema que era presente para ele, e, ao mesmo tempo, ele não fez só nesse filme, ele fez outros filmes com temáticas que também tratam desse assunto, mas ele coloca no centro, no palco da atenção aqui, o negro no cinema brasileiro. Isso é importante, porque lá nos anos 60, o que ele fez? Ele mostrou uma voz do negro, desses negros africanos que foram, aqui no Brasil, foram escravizados. Vocês sabem, tanto quanto eu, isso durou mais de 3 séculos, né, a maior escravidão nas Américas. E ele, de fato, ele narra esse processo, né? Essa luta, esse constante lançar, essa busca por alguma coisa, busca pelo quilombo, no caso, o Quilombo dos Palmares, que é um dos mais famosos, dos mais importantes, e que talvez seja o mais conhecido aí da nossa história, né? E por que é importante fazer isso? Porque, na perspectiva do negro no cinema, independentemente se ele acerta ou ele erra em eventos históricos que aconteceram naquele momento, lá, que o Zumbi morreu quando? No finalzinho do século XVII, né? Palmares existia há muito tempo já, talvez mais de um século, tinha mais de 100 anos quando o Zumbi foi morto.
Foi em Palmares que é possível você pensar que os escravos fugitivos, eles tiveram, vou usar uma frase que ele usou no começo ali, que é não se colocar como vítima, mas alguém consegue reinventar o Brasil. E eles vão reinventar o Brasil a partir das suas bases socioculturais. Vocês falaram, os comentários a questão da religiosidade, entre outros aspectos que no filme aparece com frequência. Eu nem sei falar aqueles nomes, porque é ignorância minha mesmo, e porque eu acho difícil, não acho fácil compreender isso. Deveria ter nós deveríamos ter um diálogo com mais profundidade com isso, para poder compreender isso, mas o que importa para mim, assim, está claro. Em Palmares, como aconteceu no passado, como aconteceu lá no século XVII, onde foi o seu período áureo, é possível, a partir desse filme, ver como que esses fugitivos, aqueles que conseguiram fugir de fato, reinventaram o Brasil a partir de suas bases. Né? É claro que o escravo ali tinha um desejo, né? Ele se libertar da mão do escravocrata, do seu senhor, aquele que castigava, aquele que disciplinava ele, seu corpo e tudo mais. E o filme é importante por causa disso, porque, para mim, assim, é muito claro como ele consegue retratar essa relação que é complexa, uma relação de forças entre categorias sociais em que o escravo ele não pode ser visto, como mostra o filme, como um sujeito passivo. Se a ideia é o processo da libertação, ele não pode ser representado como um sujeito passivo. De fato, no filme não é. Por isso que o filme é bom. Então, assim, e por isso que é bom que ele constrói a imagem do Ganga Zumba. E é importante, porque ali se mostra para a gente, né, para quem está assistindo, qualquer um de nós, e talvez isso incomoda, porque ele torna-se um símbolo da resistência, né? Resistência contra a escravidão. Pode ver como hoje, por exemplo, assim, como existe uma resistência a falar sobre o zumbi. Vocês acham que isso é de graça? Ou isso é um projeto de você fazer um revisionismo e desconstruir a ideia da figura do símbolo da resistência dos negros no momento? Pode até ser que a escravidão não volte. Nunca diga nunca, hein? Nunca diga nunca. Se vocês dissessem para mim em 2008 que o Brasil iria o que o Brasil é hoje, eu diria que é mentira, que nunca isso ia acontecer. Jamais. Então, nunca diga nunca para as coisas, de verdade. Mas não precisa ser escravizado. Pode ser aquilo que a Rosina falou aqui, ó, essa maneira como é tratado o trabalhador, a forma como ele tem que encarar as novas condições, o trabalho precário. Entende? Então, é importante no tempo presente dessas figuras que estão no poder, seja lá o quê, fazer também um processo de desconstrução desses símbolos. E olha que o filme ele mostra uma coisa que para nós é importante, por isso que é importante colocar na discussão, porque ele mostra esse símbolo da resistência. O zumbi é isso. Né? A figura do zumbi é o símbolo máximo da resistência. Eu diria da resistência e da rebeldia, né? Rebeldia. É claro que ele pega um personagem que não é tão conhecido assim. Se eu perguntasse para alguém quem que é o zumbi, todo mundo já ouviu falar. E o Ganga Zumba? Né? Quem que é o Ganga Zumba? É importante pensar assim, porque quando você faz isso, não é só um símbolo de resistência, né? Mas quando você pega o Ganga Zumba, alguém que já pertenceu a Palmares, é uma figura difícil fazer uma reconstrução histórica, melhor, acho que o termo mais correto. Mas ele tem um sentido político, né? Porque ele mostra assim, um momento político brasileiro, mostra mas também uma aspiração que é muito idealista, talvez até utópica para as pessoas, né? Então, assim, o filme é cheio dessas imaginações, né? Cheio desses aspectos políticos, né? Talvez, né, um legado importante que o cinema novo tem deixado para a gente. E quando ele mostra isso, é importante também porque ele nos ajuda a pensar, e sendo um filme dessa importância, aí não sei se vocês concordam comigo, mas também ele é importante porque ele ajuda a construir uma identidade do Brasil. Ele mostra a nossa realidade. E mostra a realidade do povo que é a sua maioria. O seu cotidiano, não é isso? Então, como cineasta, ele traz um filme como esse. Pouco importa para mim aí se é fiel historicamente o que aconteceu em Palmares, naquele momento onde pertencia a capitania de Pernambuco.
Mas o importante é que o cineasta, o artista, o diretor lá, ele conseguiu colocar uma forma de problematizar o nosso país, entende? E ele apresenta uma série de ideias que são perigosas, né? Que é a liberdade, a capacidade de participação, não é isso? Talvez uma igualdade social. Então isso é perigoso, né? É perigoso. Mas é curioso como o cinema brasileiro conseguiu fazer isso um tempo. Claro, isso foi pré-ditadura, né? Mas mostrar o seu povo, a sua imagem, a sua cultura, é algo muito significativo. Então, assim, por isso que o Ganga Zumba para ele é um filme importante. Então, ele mostra, como vocês falaram bem, assim, o relato desse sistema escravista, representa muito bem a vida do negro no engenho lá, mas não deixa de mostrar o desejo de liberdade, a fuga. A fuga é possível, hein? A fuga é possível, parece, né? O filme mostra. A manifestação cultural é possível também, não é? Então, é importante mostrar uma figura na esfera do oprimido como alguém que pode ser o protagonista da história do Brasil. E não apenas uma vítima do processo da escravidão. Então, o filme traz à superfície essa possibilidade. Talvez nem nos historiadores, sociólogos, pode ser que não apareça isso. Eu não sei por qual motivo, mas mas a história na sua vertente mais crítica e com mais capacidade de problematizar o nosso passado, na nossa própria historiografia contemporânea tem de fato mostrado assim, por meio dos vestígios, documentos do passado, como que os escravos eles têm que ser vistos como eles eram de fato. Em muitos momentos eles foram protagonistas desse processo de resistência e para marcar a superação da escravidão. Isso não está só no engenho, mas em núcleos urbanos naquele momento também existia isso. Nos espaços domésticos também acontecia isso também. Então é mostrar como que essas pessoas da nossa história, do nosso cotidiano, da história do nosso país, eles não são seres passivos, como vocês colocaram, mas eles criaram, inclusive, inúmeras estratégias para poder resistir o fator da escravidão. A busca pelo Plano de Palmares é isso. Resistir ao trabalho forçado, colaborar entre a compra de alforria. A gente viu isso na história do Brasil, vários escravos faziam isso. Criar forma de se organizar. Isso foi importante. Então, é importante porque o filme mostra, não para um público específico da história, mas para a população brasileira, não só problematiza isso, mas mostra como que, dentro desse nosso drama histórico, discutir a problemática negra no presente. Foi feito em 64, 63, né? O filme foi em 64, mas hoje estamos aqui discutindo. O Cacá Diegues fez outros filmes com temáticas como essa também. Né? Ele fez o Chica da Silva, fez o Quilombo também, que foi um pouco depois, foi um filme que criaram depois, né? E foi importante porque ele colocou, ele trouxe a importância do negro assim dentro do cinema brasileiro e passou a ser um fator importante, um elemento importante, uma questão importante colocar o negro no cinema brasileiro, porque foi um fator importante para nós brasileiros discutirmos a construção da identidade do próprio povo, nós brasileiros, digo, né? Porque o negro é um personagem central. E nesse filme ele mostra não só isso, mas como alguém que tem um posicionamento dentro da questão social no qual ele faz parte. Então, o problema aqui que se emerge é a participação ativa nessa formação dessa identidade. O filme Guga Zumba ele tem muito da questão própria, que é da arte, da questão estética, mas também da questão política. E mostra, assim, e põe no centro da discussão que é a questão da representação racial. Né? Importante dizer isso, falar sobre isso. Né? Mas é isso, não sei se vocês concordam ou não, mas...
Eu acho que essa é uma discussão que é pertinente, por isso a escolha do filme. Eu também eu tinha feito uma outra anotação durante a sua fala, Marcelo, que também eu percebi que, ao mesmo tempo que ele traz, né, o filme, no caso, ele traz, né, a população escrava como o principal, né, um dos principais de um processo revolucionário, ele também traz, que no caso foi Palmares, né, ele também traz as próprias contradições desse povo, né, porque a gente tem um costume, e infelizmente é um costume muito equivocado, de colocar né, a população negra como se fosse um corpo social muito homogêneo, né? E que não tem as suas particularidades, como, por exemplo, o Rosida falou do corpo da mulher negra, né? Muita gente costuma colocar esse grupo como se fosse todos eles tivessem as mesmas demandas e as mesmas necessidades e as mesmas pautas que eles lutam, e na verdade não é, né? A gente, cada pessoa é uma pessoa, um ser humano particular e que tem as suas demandas particulares. Claro que em organizações elas são maximizadas, mas enfim, tem as suas particularidades, né? E no filme a gente consegue perceber isso quando, por exemplo, o principal, eu já vou afirmar de novo que eu não lembro o nome dele, que quando ele, às vezes, quando ele vai conversar sobre Palmares e sobre a vontade de fugir, o anseio de liberdade, ele muitas vezes tem cenas em que o escravo do lado, muitas vezes está na mesma posição que ele, que sofre as mesmas violências diárias que ele, vira para ele e fala assim: você é louco, isso é um absurdo, isso é utópico, né? É melhor ficar aqui. E isso também é muito importante, né? Porque também traz as contradições desse próprio movimento, né? Que, por exemplo, a gente ainda hoje tem demandas das mulheres negras que os próprios homens negros renegam, né? Eles preferem escutar um homem branco do que escutar uma mulher negra batendo no pé e reafirmando as suas demandas como mulheres negras, né? Então, eu acho que é muito interessante o filme trazer isso também, né? Porque também traz o corpo que resiste, o corpo que quer liberdade, mas também o corpo do escravo que ele ainda não está... ele ainda não acordou sobre a sua posição e sobre o próprio sistema que oprime ele, né? E que ainda não está pronto para buscar essa liberdade, né? E como é importante a gente pegar essas pessoas que ainda não estão prontas para a liberdade, para resistir a esse sistema e mostrar para eles que sim, eles são corpos que também podem resistir, né? Não é só o principal, não é só o protagonista, mas todos também, na sua medida, também são corpos passíveis de exercerem resistência, né? Então, eu achei esse ponto muito interessante também do filme, eu lembrei agora quando você falou. Sabe uma coisa que eu estava lembrando agora, com a fala da Isa? Aparece, né, claro, a questão religiosa ali da matriz africana e tal, mas nos outros filmes que a gente viu, né, principalmente os primeiros, também aparecia a questão religiosa, mais ligada às religiões cristãs, e para mim agora ficou assim, né, como que a religião de matriz africana ela é muito mais para a liberdade do que para ser submissa, né? Assim, é quase como se naqueles primeiros filmes a religião ela é usada muito para submeter, para oprimir, do que nesse filme que a gente acabou de ver. E, inclusive, assim, não aparece a questão da religião e aparece a capoeira em vários momentos, né? E a própria música, e lembrando como é que eles tiveram que transformar tudo isso, e a capoeira em dança, os orixás em santos, para poder, né, de alguma forma, conseguir que isso sobrevivesse ao longo do
tem uma cena no filme lá, né, que a Rosa, ela discute a ideia da liberdade, né? Porque assim, ela tem um lado muito humano dela, assim, no sentido de não conseguir se libertar desse processo, né? Porque os dois lá, porque não parece claro para mim assim que ela de fato que ela acreditava, vamos dizer assim, ela acreditava na liberdade, essa liberdade que todos os escravos almejavam ali, né? E tinha um momento de fragilidade que mostra o filme da parte dela isso, né? O outro lá não, né? Você lembra o nome dele, Isa? Ninguém lembra o nome dele? Aroroba? Acho que não é? Aroroba, não sei pronunciar, mas mas ele é que instiga isso, né? Agora a Rosa tem mais dificuldade em lidar com isso. Não sei se tem um lado porque eu sou um cineasta que mostram o lado pessoal dela, onde ela depois tem uma desilusão na forma como o outro escolhe e quem acompanhar, então lá isso reforça a situação em que ela coloca em dúvida a liberdade essa liberdade almejada, assim, mas enfim, bem interessante, assim, bem interessante. E também pensando na questão da religiosidade, tem um moço, um dos personagens, um moço, um dos personagens que é o mais velho, que ele é um dos escravos que eles são os mais velhos que aparecem no filme, né? Pensando na questão da religião, as próprias matrizes, as religiões de matriz africana têm muito uma ligação com a ancestralidade, né? Então, a questão da pessoa que veio antes de você, né? De trazer conhecimento, de ser sábio, eu acho que no filme também, de uma forma talvez um pouco abstrata, e talvez só eu tenha interpretado desse jeito, mas aquele moço, né, o senhor que é de mais de idade, no filme, ele tem também uma posição daquela pessoa que tem conhecimento. Eu não digo conhecimento técnico que a gente tem, mas conhecimento de vida, né, conhecimento de espiritualidade, que em vários momentos ele fala, não, é Palmares, é liberdade, e ele influencia os escravos mais novos a tentarem buscar isso, né? Então, eu acho que isso é um ponto que é muito bonito nas religiões de matriz africana, mas também é essencial para aquilo que a gente já estava conversando antes, né? Que é a questão da própria identidade. Porque se a gente pensar que o cristianismo, né, não foi uma coisa que foi adepta, né, foi imposta no período das cruzadas e durante o período da escravidão, que as religiões de matriz africana foram proibidas no Brasil, e etc. Tem toda uma discussão em relação a isso. A questão de identidade e de história desse povo, né, no povo no sentido de povo mesmo, que se reconhece, que se identifica como povo, é essencial para processos como já falei várias vezes aqui, como foi Palmares, que é um processo de organização e de processo revolucionário, né? Revolucionário no sentido de tentar, de certa forma, resistir à raiz do problema, né? No sentido de revolução mesmo, né? De tentar ir contra as raízes do sistema de escravidão que era naquele período, né? Então, a questão da ancestralidade eu vejo como um dos pontos essenciais para a própria construção de identidade, né? E que é uma coisa que foi retirada da gente, né? Devido às diversas tentativas de catequização e imposição de religiões de matriz cristã, aqui não só no Brasil, mas no mundo em geral, né? E que muitas vezes é complicado até para a gente, né? Entendendo o Brasil, século XXI, 2021, tentar entrar em uma discussão, por exemplo, envolvendo religião, né? Porque não é uma coisa que a gente tem tão
tem um tato, né? A gente tem tanto afinco em discutir. Geralmente a gente tem fundamentalistas cristãos de um lado e ateus do outro. E eles ficam brigando o dia inteiro nas redes sociais, né? Então, mas a gente não tem a religião como um pilar para uma tentativa de buscar, né, uma certa identidade como nação, né? Que muitos teóricos falam que a religião é um dos pilares, né, para se entender como nação, se entender como povo, né, como um corpo organizado, estatal e etc. Né? E, infelizmente, uma coisa que foi renegada da gente, né? Que foi tanta coisa que aconteceu, né, no período da escravidão e que foi acontecendo depois também, que essa questão de identidade religiosa acabou sendo retirada da gente, né? Mas era só isso que eu queria falar. Pegando o gancho da Isa, não é só a questão da identidade religiosa, né? Identidade de origem, né? Com o fim da escravidão em 1889 e a proclamação da República, né? Em 88, em 89 a proclamação da República, até atribuído, né, ao coitado do Rui Barbosa a queima dos arquivos, né, do Império sobre o... como é que era o nome? Todos os escravos que entraram no Brasil, eles tinham o nome, a região, então existia todo um inventário, existia um inventário específico, né, que era dos portos, né, Porto de Rio de Janeiro e Porto de Santos, em que você tinha esses registros, né? E, na realidade, isso foi queimado, né? Então, por exemplo, se você quisesse saber qual que é o seu país de origem, você não teria isso. Ah, mas é para pagar a história? Não é, né? Teve um motivo financeiro, porque não queriam se pagar as indenizações para os fazendeiros, né? Para os donos de escravo. Mas veja, hoje, né? Hoje, tem até uma reportagem interessante, pessoal, que eu acho que vocês não sei se vocês viram na UOL, é um conjunto de reportagens descobrindo a sua origem, era um negócio assim. E aí pegavam pessoas negras famosas para fazer o teste de ancestralidade, que era o quê? Era o mapeamento do DNA para saber de onde é que essa pessoa veio. E assim, pessoas de diferentes matrizes, né? Anitta, Fernando Holliday, e aí, tipo, pegava de tudo. E aí esse pessoal, nossa, eu tenho sangue africano, eu tenho sangue senegalês, eu tenho sangue congolês, eu tenho sangue... Meu, essa galera deu start, falou, puta, então eu tenho sangue africano na família, né? O Fernando Holliday foi um que eu olhei assim, eu falei, cara, o cara era contra ser considerado negro, africano, tipo, não era, e aí, tipo, isso mudou, porque teve aquela conexão com a identidade deles, né? Ou seja, voltou essa conexão. E aí isso suscita um debate enorme, né, no Brasil, que a gente nunca resolveu o problema da escravidão brasileira. A gente nunca resolveu. Se você pegar todos os intérpretes, né, se você pegar intérpretes historiadores, né, intérpretes do Brasil, né, se você pegar, por exemplo, Gilberto Freire, Raimundo Faoro, né, se você pegar até mesmo a questão do Gessé de Souza, alguma coisa, né, se você pegar o Laurentino, né, que trata a escravidão de uma maneira muito rebuscada, até estou com o livro dele para ler aqui de escravidão, eu não li ainda o livro do Laurentino Gomes. Vocês vão ver que essa questão nunca foi resolvida, né, e a gente já passou pelos filmes aqui, né, O Som ao Redor, né, que fez lembrar Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire. Então, a gente não resolveu isso, né? A gente deu liberdade, mas a gente não introduziu essas pessoas. E a gente só reproduziu o mesmo sistema de produção e o mesmo sistema de massacre que é feito desde o ano 1500 e alguma coisa, quando começou o tráfico negreiro para o Brasil. A gente não resolveu isso. Detalhe, né? O Marcelo mesmo falou, a escravidão não pode voltar, né? Mas a gente não pode nunca diga nunca, né? Aquela coisa, né? Tem pessoas que para mim, né? Se hoje revogasse a Lei Áurea, nossa, graças a Deus, porque falaria que preto nem a gente.
Isso, nossa, mas isso choca. Mas o que está na cabeça de, sei lá, uns 30% da população brasileira é isso, né? O vice-presidente hoje deu um comentário sensacional, né? E eu estou sendo irônico aqui, tá, pessoal? Matou 25 preto pobre lá, era tudo bandido. Porra, tudo bandido, né? Ou seja, olha como que as Forças Armadas ensinam suas linhas de comando a tratar a população, né? E isso, pessoal, é só reforçado. Isso é reforçado diariamente, né? Seja por meio da música, a gente pode pegar a música, seja por meio da religião, né? As religiões de matriz africana, principalmente o candomblé, está sendo expulso do morro. Sabe por quê? Porque o morro está se evangelizando. Acreditem, o morro virou evangélico, o morro, né? Deve entrar mais cocaína no avião. Bem isso, o Isa. E a gente não resolveu isso, a gente não está resolvendo isso, né? A gente está discutindo cloroquina, a gente está discutindo vacina, né? Não que isso não seja importante, tá, pessoal? Isso é importante, mas os nossos problemas sociais a gente não resolveu. E na boa, posso ser bem sincero, como economista, a gente não vai se desenvolver enquanto a gente tiver esse problema social. Isso é um problema social. Ou a gente integra esse pessoal da favela à sociedade, ou você sempre vai ter essa dicotomia, rico e pobre. Né? E assim, e é bem claro, né? Rico, né? Leblon, playboyzinho. Pobre é preto, pobre favelado, que tem um alvo nas costas, né? Tem um alvo ali nas costas. Enquanto a gente não resolver isso, e a gente já passou 100 anos disso, já deveria ter resolvido essa merda, enquanto a gente não resolver isso, eu acho muito difícil a gente se entender como nação. Né? Se vocês pegarem aqui e fazer um exame fenótipo, né, de vocês, DNA, com certeza vai achar alguma coisa africana, bicho, pelo amor de Deus. Você acha que esse olho azul aqui, essa pelinha clara aqui, não vai ter lá uns 5%? Vai ter lá 5, 10%. Mas, meu, se aceita. Aceita que você é brasileiro, que você é fruto de um caldeirão, de uma mistura extremamente racista, extremamente misógino, mas que vamos construir algo novo. Né? Nós temos que construir isso. Nós temos que políticas, nós temos que dar identidade, respeitar e promover. É parte da história. Quantos de vocês... Eu nunca tive na história, pessoal, principalmente no Brasil, não sei o Marcelo, que o Marcelo é mais velha guarda, mas o Marcelo vai entender o que eu estou falando. Vocês estiveram no colégio História Africana, História da África, para entender um pouquinho do que era a África, como que é a história do africano no Brasil, por exemplo, a escravidão. Qual que é o enfoque que é dado nesse período? É enfoque do ouro, ciclo da cana, não sei o quê, e o africano se exploda. Ele é só mão de obra mesmo. Nunca foi dado esse enfoque, né? E a gente sente falta, né? Do ano retrasado, o livro do Laurentino Gomes, da escravidão, acho que é do ano retrasado, são os primeiros livros que começou a tratar a escravidão de maneira exaustiva, assim, de vamos pegar dados, informações, né? Peguei para ler ali, não consegui concluir com tanta coisa na cabeça. Mas agora que a gente está vendo isso, né? E o filme, né, mostra essa questão cultural, né? Essa questão de que em 1964 estava sendo discutido isso permaneceu em 64, passou-se o quê? 74, 84, 94, 2004, quase 50 anos, e a gente ainda está discutindo isso, porque não resolvemos esse problema, tá ligado? Tipo, o filme atemporal. É um filme atemporal. Acho que eu falei demais aqui, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma contribuição? Eu acho que vocês estão com ideias muito perigosas discutindo essas coisas aqui. Subversivas. Isso são ideias subversivas. Isso é ideia de comunista. Isso é ideia de comunista, isso aí, cara.
Negócio de onde já se O viu? Matheus falou sobre a própria história da escravidão, mas eu estava pensando aqui, até se você for pensar, por exemplo, a história contemporânea, né? Você tem aí, por exemplo, a Revolução Haitiana, você tem movimentos revolucionários no próprio Senegal, né? No continente africano, e que muitas vezes eles são ignorados, inclusive pela própria esquerda, né? Não dá para tirar o nosso da reta, mas... ainda assim, né, a gente fala muito da questão da história da escravidão, né, nesse período que realmente é mais marcante, mas até hoje processos históricos envolvendo, né, essa população, ela ainda, né, não é devidamente estudada, e muitos estudiosos eles não se viram para esses eventos e não estudam, porque, querendo ou não, eles mostram muita coisa, né? E podem muito bem ser utilizados como exemplo, né? Bota aí Revolução Haitiana, o que foi a Revolução Haitiana e como ela influenciou o próprio Brasil, né? No período que aconteceu. Então, assim, e olhar para aquilo como um ensinamento mesmo, né? Para o que fazer, né? Porque tá foda. Tá difícil. Aí, pessoal... Quem tiver maiores condições financeiras, aí a editora Contra a Corrente está lançando, quer dizer, está republicando talvez um dos livros mais importantes da história do Brasil sobre esse assunto, que é a tese de cátedra do Florestan Fernandes na USP, que é a integração do negro na sociedade de classes. Está saindo do forno esse mês. Quem puder um dia adquirir esse livro. Quem quiser comprar de presente para mim também. Deve estar saindo esse mês aqui, e sem dúvida é a obra mais importante de se compreender isso. Também a gente poderia fazer ela foi escrita em 64. 64. Uma discussão futura, pessoal, é justamente essa conexão entre o negro, né, escravo, e a droga. Tem umas coisas bem relacionadas. Aquele juiz de Manaus, o Valois, ele tem algumas publicações que ele conta a história da introdução da maconha no Brasil por meio da escravidão. Como que a gente tornou a planta uma droga, que é uma planta, né? E como que isso ainda criminaliza o negro, criminaliza o pobre. Tá? Tem umas relações interessantes também. Questão da... Não só a maconha, mas eu entrei em uma roda de discussão do coletivo essa semana sobre a questão de droga, mas foi direcionada a presídios, né? Mas a própria cocaína e o próprio crack, né? Como eles não são pontos essenciais para a gente entender, não só, né, na situação da discussão, que era a própria sistemática de compra e venda dos presídios, mas como moeda de troca, mas até os próprios processos de criminalização e de renovação de opressão, né? Se a gente for pensar na guerra às drogas, que é uma coisa que é tão falada na criminologia, por exemplo, nos últimos anos, e como, por exemplo, a lei de tóxicos, né, que foi inclusive criada no período do Lula como presidente, né? A gente está entre amigos, a gente pode fazer essa crítica, e como esse discurso de guerra contra as drogas, ela é extremamente essencial, né, para a gente reafirmar e renovar essas estruturas, né, não da escravidão que a gente via em 1500, mas os novos moldes para o século XXI, né? É claro que isso não foi uma brincadeira, porque é muito grave, mas foi eu vi um antropólogo, um jornalista no Twitter ontem, falou assim, já que vocês justificam uma chacina como essa, como uma guerra às drogas... Eu ainda quero seu Twitter, você pode me passar o seu user, que eu quero seu Twitter. Eu não sou um twitteiro, eu só vou seguindo as pessoas, assim, não escrevo muito, não escrevo nada, na verdade, lá. Mas é o meu nome, Marcelo Piratelli, meu nome.
Eu vi um tweet de um antropólogo jornalista que achei muito interessante. Foi um deboche frente da justificativa da chacina, porque isso é uma guerra às drogas. E fez uma proposta. Claro que em constitucional era uma brincadeira. Ele falou assim: então é o seguinte, aqui é uma guerra contra as drogas, então vamos fazer o seguinte: vamos colocar a polícia, todos os jovens negros e brancos, com obrigatoriedade de servir a polícia durante um ano também, igual com o exército. Aí os brancos vão começar a ter que servir, trabalhar e lutar contra as drogas, vão morrer também. O dia que fizer isso aí, acabou. Acabou a justificativa das drogas. Porque não vai morrer só os negros pretos nas favelas, vão morrer preto e branco também. Entende? Dentro da situação. Isso inconstitucional não vai acontecer, mas é um fato. Pessoal, eu vou ter que me ausentar aqui por conta do... Já está no horário já da aula, né? A gente já vai encerrar também por aqui. Né? Bom, falei Twitter, só para encerrar minha parte aqui, a Tamiri tem que se controlar no Twitter, porque ela fica falando muito do Santos lá. Eu acho que isso é olha lá, olha o Gustavo também ali, ó. Eu acho que isso é um processo de autoflagelo e sofrimento que não compensa. Mas se vocês querem fazer isso... Ai, fui dormir passando mal, chorando ontem, sabe? Tá tão difícil. Ai, como desgostar de... Torce errado, né? Fazer o quê? Torce errado. Paciência. Pessoal, Rapaz, eu torço pro time do Rei, não é pra qualquer porcaria, não. Como que torce errado? Então, mas, bicho, ficou no passado, né, gente? Passado. Mas bom, é o time que não tem nem passado, né? Gustavo. Pra gente fechar toda a ideia aqui, acabei de receber a notificação no celular aqui de que subiu para 28 o número de mortos lá de Jacarezinho, e eu achei bem interessante o que o secretário da Polícia Civil falou. Ele falou o seguinte, em palavras dele, quero deixar bem claro isso. Abre aspas. Abre uma aspas assim, em negrito, em itálico, cheio de tudo. Quem conhece um pouquinho de operação, o traficante, o criminoso, quando o agente entra na comunidade, ele atira para fugir. Ontem, quinta-feira, eles atiraram para guardar posição, para matar. Eles tinham ordem para confrontar, para ficar. Eles não correram. E o policial civil o que mostrou ontem foi técnica, foi maturidade, foi profissionalismo, de mostrar à sociedade que aquele traficante que invadiu a casa da moradora é inimigo de toda a sociedade. Fecha aspas. Acho que não tem mais o que dizer, né? Eu não vou dizer o que eu penso, porque está sendo gravado esse nosso evento aqui. Então, quando sendo gravado, não vou falar o que eu penso a respeito disso. Mas é um negócio muito grave, impressionante. É impressionante. Nossa. Pessoal, boa noite a todos. A gente se vê daqui a 15 dias. Beleza? Falou para vocês. Um abraço.